porque essa injeção de ar não foi a VIT que inventou, né? Essa é uma coisa bem comum desses anos 80, que você faz essa injeção como uma injeção de ar. Só que o nosso diferencial é que nós fazemos isso totalmente controlada e de uma forma que só injetamos o necessário para não diluir o gás, né? Para não criar uma atmosfera perigosa lá dentro e para monitorar o processo, porque se você injeta ar demais, você vai diluir o seu gás, não faz sentido. E aí, respondendo a pergunta, essa rede é exatamente para isso. Quando você não tem a superfície lá no substrato, por exemplo, para crescer suficiente bactérias, você cria outra superfície, uma dessas é uma dessas redes, aí o resultado fica melhor porque você tem mais bactérias disponíveis trabalhando na desulfurização. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um papo com profissionais do biogás aqui no Dr. Biogás Podcast. E hoje tem um grande amigo da Alemanha aqui, Christian Edscom, diretor executivo da VIT Brasil. Christian, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Ricardo. Estamos hoje com os sobrenomes alemães aqui, né? O Müller e o Edscom. Aí tá bem alemão. Mas eu já estou me quase considerando brasileiro aqui. Já estou importado há uns 7, 8 anos que estou direto aqui no Brasil. Então, já estou mais brasileiro hoje. Eu tenho bem pouco de alemão, cara. Eu aposto que você tem bem mais de brasileiro do que eu de alemão. Novamente, seja bem-vindo. E, cara, o que um alemão faz no Brasil, trabalhando no setor de biogás há 8 anos, né? Então, quando o mercado de biogás ainda era muito incipiente. Mas antes disso, qual que foi o teu momento biogás? Como é que você se conecta no biogás? Qual que é a tua formação? Conta um pouquinho da tua história para nós, cara. Então tá, cara, a história minha do biogás começou já em 2007, até pouco antes, 2006, 2007, né? Quando eu estava fazendo faculdade de energia elétrica, sou engenheiro eletricista, e eu estava procurando algo que eu posso fazer para minha tese lá na época, né? Para o projeto final da faculdade. E aí teve várias opções, né? Tive várias coisas para conhecer. E uma coisa que eu lembro bastante quando fomos visitar diferentes laboratórios e tudo, e aí nós visitamos lá um laboratório com tratamento de efluente, com biogás, produzir. Até na época eu estava estudando, né, sobre biometano e tal. Uhum. E aí eu falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? E eles falaram, nós estamos transformando bosta em chantilly. Eu falei, cara, essa é legal, né? Esse é um conceito que eu gostei. E aí lá era bastante sobre resíduos, né? Resíduos orgânicos, como tratar, como utilizar isso para fazer algo melhor, né? Eu falei, é bem interessante porque eu sou um cara, eu nunca estava interessado somente no parte técnico, né? Eu sempre quis conhecer o projeto inteiro, fazer do início ao fim tudo, né? De planejar o projeto, negociar com o pessoal e tal. E eu vi que nessa área ainda teve essa oportunidade. Na época, até na Alemanha teve isso, né? Que você conseguia gerenciar o projeto todo, né? Investir só, vamos dizer, ser responsável para um parafuso que segura alguma coisa na parede. Esse não era o que eu queria. E assim, eu entrei lá num projeto, né? Que estávamos prestando uma consultoria para uma empresa privada. Então, eu fiz minha tese, na época, já aterro sanitário, mas eles estavam, lá na Alemanha tem muito essa coleta seletiva, né, de resíduos orgânicos, ou lixo orgânico, né? Separado já na fonte, né? Já na fonte separado, e que entra lá, então eles teve esses biodigestores gigantes, e estava muito interessante, e, bom, eu trabalhei com isso, e fiquei mais ou menos conectado desde então. Depois que eu terminei lá a faculdade, eu trabalhei eu fiz um mestrado em gerenciamento de tecnologias e recursos naturais em países tropicais e subtropicais. Então, bem comprido, mas o foco já era mais nas regiões tropicais, né, mais quentes, porque a Alemanha está muito frio, você sabe, né? Então eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de
fazer projetos internacionais, e eu vi essa uma boa conexão, né, de ter mais experiência na parte de gerenciamento, né, de management, e também conectar com os recursos naturais e também focar um pouco no tratamento de água e na geração de energia renovável. Então, eu trabalhei lá na época Vietnã, Moçambique, Tailândia, eu fiquei em vários países, até que em 2013 eu entrei na Avit, lá na Alemanha, e como gerente de projetos de automação para plantas de biogás. Então, o primeiro trabalho lá na Avit foi realmente fazer projetos automatizando plantas de biogás completo, né? Mas logo depois eu percebi que eu sou mais um cara entrando na área de vendas, de business development, né? E eu queria viajar para outros países, e lá em 2013, 2014 estava esse projeto pro biogás, né? Na época que estava atuando aqui no Brasil, conheci o pessoal lá, eu falei, gente, lá temos que dar uma olhada, né? Porque tem um detalhe, minha esposa é brasileira, eu conheci ela em Alemanha, tá, em 2009, mas desde então eu fiz inclusive minha tese de mestrado no interior de Rio de Janeiro, foi outro tema, né, mas foi sobre transmissão de dados para monitoramento de água, de chuva, de descarga de rios e tal. Foi bem interessante também, mas voltando, né, porque eu estava sempre interessado no Brasil também, e minha esposa é de aqui. Então, lá, quando eu teve essa oportunidade, em 2013, 2014, de me conectar mais com esse projeto Pro Biogás, né, houve viagens com delegação da Alemanha, né, focado nesses mercados e tal. E eu voltei e falei, gente, nós temos que dar uma olhada no Brasil, né, porque... Nesse momento não tinha nada da Avit no Brasil. No Brasil, não, zero equipamentos instalados na época. Nós tivemos já um bom tempo atrás, esse demorou também muito tempo, acho que começou em 2010, 2011, as negociações, estava um projeto com a Fraunhofer e Sabesp. Bom, estava um projeto lá de trazer tecnologia também, mas acho que demorou até 2017, até finalmente esse equipamento chegou, porque estava muito complexo, ainda hoje é muito complexo, né, de trazer material importado para cá, mas na época tinha nada definido ainda, nem no setor de biogás aqui, nem na importação desse material e tal. Então estava bem complexo. Então tivemos já interesse, vamos dizer, do primeiro projeto, mas demorou bastante. O primeiro, de verdade, aqui no Brasil nós fizemos em 2016. Primeiro projeto de analisador, sim. Quando você veio em 2013 para cá, que você voltou e falou assim, cara, lá tem mercado, obviamente você tinha uma outra motivação, tua esposa, imagino que estava para cá, vocês queriam mudar para cá, mas nessa vinda para o Brasil, você já identificou oportunidades para o mercado brasileiro? Já saiu, por exemplo, com uma demanda, alguma coisa amarrada? Bom, vou contar mais um pouco da história, né? Então, a vantagem de ir para cá foi mais do meu lado do que da minha esposa, né? Ela gostou bastante lá na Alemanha na época, né? Ela no início ela não quis voltar, né? Mas agora ela está feliz também que estamos aqui. Mas enfim, lá era mais, tipo, eu queria conhecer, né? Porque para saber se dá para fazer alguma coisa aqui na vida profissional na área de biogás. Então, quando eu cheguei aqui, estava mais os papos. Eu lembro um evento que estava lá no Jardim Botânico, em Rio de Janeiro, na época. Estava 2013, 2014, algo assim. E aí o papo sempre era, biogás é bem interessante, nós aqui no Brasil devemos fazer umas coisas dessas, né? Seria muito legal de ter tantas plantas como vocês lá na Alemanha. E eu vi somente a biomassa disponível, né, para fazer isso. É gigante aqui, é muito, muito, muito maior do que na Alemanha, né? Então, aí, pouco aproveitado em muitos sentidos, né? Tratamento de água ainda está meio básico, né? Mas na época estava muito menos. Até o sanitário, praticamente nada aproveitado desse gás lá na época.
resíduos orgânicos. Então, nós tivemos na época, ainda hoje temos essa discussão na Alemanha, né, de vamos produzir energia como uma planta ou vamos utilizar como comida, né? Vamos comer ou vamos jogar fora lá para jogar fora não, mas transformar em gasolina. Tem muita essa discussão, né? E aqui eu cheguei aqui não tinha essa necessidade de discutir isso, né? Porque tem tanta coisa disponível que não é aproveitado, na época ainda muito mais, né? Aí eu falei, não, aqui tem oportunidade gigante, né? E quando eu voltei para a Alemanha, contei isso lá para os sócios da empresa, né? Mostrei como que é o Brasil e tal, mercado gigante, né, no futuro e o potencial gigante. E os dois sócios lá da Avit, eles olharam falando para mim, você conhece a história da Avit? Eu falei, mais ou menos, né? Sei mais ou menos de onde que está. E eles me informaram que os dois fundadores, né, eles fundaram após a tese de doutorado deles, né? Eles fizeram um doutorado sobre tratamento de efluentes e desenvolveram um sensor para H2S no biogás do tratamento de efluente. Mas o que eu não sabia é que era um terceiro sócio na época, né, que fundava junto. E ele acabou de ter uma namorada do Brasil e foi para cá e falou para eles, aqui o potencial está gigante, né? Nós podemos fazer um monte de coisas aqui no Brasil, né? Tem muita coisa para fazer. E os outros dois estavam lá na Alemanha e a história mais ou menos era assim que tipo, eles estavam estavam começando com a empresa, né? Foi no ano 2000 quando foi fundado a Avit lá na Alemanha. Então eles estavam construindo a empresa, trabalhando forte, né? O outro cara falando do potencial do biogás no Brasil. E depois de um tempo eles falaram, cara, ou você traz realmente projetos de lá, ou vem aqui para trabalhar junto com nós, né? Porque estamos trabalhando forte para começar a nossa empresa. E no final, acho que ele saiu da empresa lá na época, um pouco depois. E hoje, acho que ele nem trabalha mais nada com biogás. Mas quando eu cheguei em 2014, falando do potencial gigante do biogás, eles falaram, nós já ouvimos isso em 2000, que tem esse potencial gigante, agora é só projeto que vale, né? Não vale mais tipo, potencial. Mas em 2014, lá no evento, estava muito o papo ainda de temos que fazer alguma coisa e tal, mas concretizou rapidamente. E o primeiro projeto, muitas pessoas falam que o primeiro projeto é muito difícil de fazer, né? Geralmente não é o primeiro projeto que é difícil, é o segundo que é o mais difícil, né? Para o primeiro, você geralmente acha algum suporte, algum subsídio, algum projeto onde consegue fazer isso, mas o segundo, o primeiro comercial, vamos dizer, já é mais difícil. E quando, lá em 2016, na época, fizemos os primeiros projetos com a CHP Brasil, né? O Péricles, ele foi um amigo grande, né? Mas na época foi ele que chegou lá e conversou comigo e falou, essa tecnologia lá de desulfurização, na época todo mundo estava falando só da desulfurização, o parte de análise de gás era muito longe para muitas pessoas, né? Mas a parte de desulfurização tinha um grande interesse, até hoje tem ainda. E o Péricles, ele entendeu isso lá nesse evento em Rio de Janeiro, né, que eu conversei a primeira vez com ele. E aí eles estavam bem interessados lá de utilizar a nossa tecnologia. E foram eles que conseguiram lá os primeiros projetos com a Avit aqui no Brasil. E começou assim a história de ter equipamentos instalados aqui mesmo. E lá também em 2016 foi decidido que nós vamos mudar para cá, eu, minha família, que vamos abrir aqui a nossa Avit Brasil, que foi fundada em 2017. 2º de junho de 2017 abrimos nossa CNPJ, então já está mais do que 6 anos que estamos como empresa aqui no Brasil, né, instalando. Que legal. Então, entre vocês conhecerem, no caso você, né, na segunda oportunidade de conhecer o Brasil e de fato consolidar um projeto no Brasil, foram quase 2 anos. Um pouquinho mais de 2 anos. Média 2 anos. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Lá tinha,
Tipo, o projeto que eu acho interessante, né? O projeto da ProBioGás, eles, na época, tipo, acho que 2014 foi também a fundação da Biogás, né? Ou 2013, acho que eles foram fundados, mas mais ou menos 2013. nessa mesma época, né? Que aconteceu tudo isso. Então, o mercado, na época, aqui não existia. Tinha potencial gigante, né, de fazer projetos, mas tinha um ou outro que estava já começando, construindo, né, acreditando na época, são muitos desses pioneiros, né, eu lembro lá nesse projeto tinha a empresa, qual era, da Alemanha, MT, eu acho que é MT, que construiu lá um projeto grande em Castro, né, no meu amigo Jan Hassis, que também preciso visitar novamente, mas lá eles fizeram um projeto bonito, né, com um CSTR grande, e tinha alguns outros, o Alessandro Gaidemann estava, acho que também já construindo a planta dele lá em Tamboara, e a própria CI Biogás, né, estava pelo menos no planejamento de fazer essa unidade de demonstração. Então já tinha alguns projetos, e claro que tinha um monte de projetos com a lagoa coberta já existente, né, que começaram a pensar em utilizar esse gás de alguma forma, né. Mas esse também foi um grande... Quando eu conversei com o pessoal aqui, muitos falavam que não funciona, né, porque na época lá, por isso todo mundo chama ainda o modelo canadense, né, quando chegaram lá os créditos carbonos, né, e a GCER para fazer os projetos, aí jogaram esses lagoas cobertas, mas ninguém realmente cuidava, né, ou ensinava como funciona e tal. E eu acho esse um ponto chave, né, que as pessoas que estão trabalhando nesse setor têm que ser capacitado de fazer isso, tem que entender isso. Tipo, não é tão simples como botar uma placa solar em cima de uma casa, né? Projeto mesmo, você tem que entender, tem que cuidar. É tipo um animal, né? Tem que cuidar do seu biodigestor para ele produzir biogás, e eu acho isso muito importante. E na época esse começou, né, de envolver mais pessoas, em vez de olhar só um projeto de biogás, mas também pensar quem vai fazer isso, né? Quem vai cuidar disso. E eu acho que essa foi chave, né? Que tinha essa capacitação de pessoal, de treinamentos, de cursos, de tipo informações, como se faz isso de uma forma tecnicamente e economicamente viável, né? O que você teve de desafio lá em 2016, quando você veio para o Brasil? Então tá, o desafio são as mesmos que temos ainda, né? Primeiro, você traz um equipamento lá de fora. Esse já é um grande desafio de conversar e convencer as pessoas que sim, o equipamento está importado, mas nós estamos aqui como uma empresa brasileira, com todas as peças de reposição, com a mão de obra qualificada, com atendimento técnico, para cuidar do projeto também depois que foi vendido, né? Essa questão de pós-vendas é muito importante, porque muitas empresas nem cuidam disso, né? E para nós, sempre era na Alemanha, é um grande parte, né, do parte de serviço, manutenção, ser disponível quando precisa de alguma coisa, né? Então, o grande desafio foi que todo mundo achava, você está aqui, quer vender as suas coisas e depois você vai embora lá para a Alemanha e deixa nós aqui na mão com o seu equipamento, né? Seja bom, seja ruim, você não pensa mais nisso. Então, demorou, né? Mas isso só dá para mostrar quando você tem projetos aqui, quando você cuida desses projetos. Hoje eu não tenho medo de passar a um interessado contato de outros meus clientes, né? Para eles conversar como que funciona ou não funciona, né? Esse, no final, é o essencial. Então, um desses desafios foi isso, de criar confiança na empresa, no produto, e esse foi, no início, foi o mais difícil, né? Os outros desafios ainda temos, são os mesmos para todos, eu acho que o custo de importar, os gastos como taxas, como impostos, como procedimentos, com burocracia, é muito alto.
Tá? Então, grande parte do preço do equipamento é relacionado diretamente a esse processo de importação das despesas e dos impostos. E aí esse é um ponto importante, né? Porque muitos clientes têm até um pouco de medo, né? Medo não, mas não querem comprar produto importado porque querem fortalecer o mercado nacional. Bom, eu concordo 100%. Só que o produto importado, através de pagamento de todos esses impostos de importação e todo esse processo, contribui muito, né, para o mercado nacional também. E minha opinião é que a venda desse equipamento faz parte do projeto, mas é o início de um projeto, né? Então, depois, tudo que vem depois é nacional, é aqui local. Eu considero a Vita como uma empresa brasileira, né? Temos CNPJ aqui, não tem dinheiro que vai de aqui para fora. É tudo que estamos construindo, e no momento é o vice-versa, né? Está entrando dinheiro de fora para cá ainda para manter tudo isso, para construir tudo isso. Mas aqui nós temos funcionários aqui que são no Brasil. Todos os projetos envolvem um monte de mão de obra, um monte de empresas, produtos locais. Então, esse pequeno parte de produto importado acaba sendo só um pedacinho no projeto total, né? Então, aí eu não vejo isso mais como um problema tão grande, porque já está consolidado, né? Em muitos projetos está assim. E minha opinião pessoal, você não precisa reinventar a roda, né? É sempre uma questão, independente se é nacional ou importado, você tem que pensar o que faz mais sentido, se eu faço isso ou se eu compro isso, né? Então, aí a mesma questão tem alguma coisa disponível local ou eu importo? A origem da minha empresa é lá da Alemanha, nós temos todo esse conhecimento, temos todo esse know-how e temos também já a linha de produção disponível, né? Aí, nesse momento, o mercado no Brasil ainda não é suficiente grande para justificar uma produção aqui. Um dia queremos, né? Mas aí o mercado tem que crescer junto e, nesse momento, não viabiliza. Porque nós não... Eu sempre brinco com alguns amigos que não vou querer construir um B-Vita aqui, né? Tipo, um produto menor, tem que ser a mesma qualidade, porque a qualidade dos nossos produtos é chave, né, para nossos projetos. O preço, às vezes, é considerado alto. Eu concordo que o investimento é alto, né, nessa tecnologia, mas você não vai fazer isso tipo, frequentemente, né? Você faz o investimento no início e aí começa o projeto. Então, o CAPEX, sim, está alto, muito parte também devido a custo de importação e tal, mas o OPEX, durante o projeto, é baixo e aí não tem mais esse impacto direto. Esse é um ponto bem delicado, assim. Eu tenho ouvido ele de outras pessoas que passaram por aqui, que não é só CAPEX. A gente precisa olhar para o OPEX, porque Sim. O OPEX vai te acompanhar durante toda a vida útil do projeto. Se ele vai durar 10, 15, 20, quiçá mais tempo, né? Você vai estar carregando esse OPEX. Então, uma má escolha agora no começo do projeto, ela vai impactar toda a vida do projeto. Mas quando você veio, em 2016, vocês olharam para o tamanho desse mercado. Imagino que vocês criaram uma projeção do que deveria acontecer em 2020, 2023, 2025. Imagino que você falou assim, cara, a gente vai vender isso, vai acontecer aquilo. Aquilo que você imaginava quando você veio para o Brasil, de fato aconteceu? Você acha que foi mais rápido, foi mais lento? Como é que está essa expectativa versus realidade? Cara, a expectativa é sempre... Eu acho isso bem engraçado que você pergunta, né? Porque quando começamos lá em 2016, conseguimos lá os primeiros 4 projetos, né? E a previsão estava tipo 2017 vamos fazer 10, 2018, 20 e tal, né? Crescimento assim. O que aconteceu que 2016 foi realmente muito bom, começamos com os primeiros projetos e tal, e 2017, 2018 deu uma baixada do mercado. Minha impressão foi geral, né? Que tipo, antes todo mundo estava esperando lá o crescimento e novos projetos e tal. E 2017, 2018 deu uma acalmada, né? Ainda
bom, para nós foi até bom aprender tudo. Nós tivemos um projeto como o governo alemão, também na época, né, onde foi criada a nossa famosa Kombi. Aí nós fizemos bastante treinamento, né, trazer conhecimento, tipo, explicar por que você precisa um analisador de gás, né? Isso muitas, não, eu preciso gerar energia elétrica, eu vou entrar com gás e vou gerar energia elétrica. Temos o problema do H2S, temos que tirar o H2S, mas esse foi mais ou menos a questão do gás. A discussão foi mais nos metros cúbicos do que no poder calorífico. Mas voltando para a sua pergunta, expectativa e realidade. Então, 17, 18 deu uma acalmada. 19 começou de crescer, muito interessante, fizemos muitos projetos e tal. E aí veio a pandemia. Aí, tipo, mudou muito o mercado. Nós fizemos, tipo, início de 2020, nós fizemos ainda um monte de coisas que estava já na pipeline de 2019. Então, não estava um impacto bem direto, mas mudou muito a forma de trabalhar, né? Antes você estava viajando, eu estava viajando ainda mais, né? De visitar e conversar. Hoje em dia, e lá na época, já estava mais como nós estamos fazendo agora, né? Uma entrevista no vídeo, né? Uma conversa no vídeo, que ajudou bastante. E assim, 2020 estava novamente um pouco mais baixo. 2021 teve sinais realmente que cresceu, e o nosso ano bem melhor até hoje foi 2022, que aconteceram muitas coisas, especialmente na segunda metade de 2022, e agora 23 também começou um pouco mais baixo, né, com toda a mudança, no novo presidente e tal, na política e tal. Aí, agora eu tenho a impressão que já está novamente se estabelecendo e novos projetos acontecendo. Mas para te dar uma ideia, como eu te falei, em 2016 fizemos os primeiros projetos, né? E hoje já estamos na casa de 60, chegando nas 70 projetos, né, aqui no Brasil. Então já está, durante todo esse tempo tivemos um crescimento bem interessante e bom, especialmente 2022 foi muito bom, 23 até agora também foi bom. Sempre tem como fazer melhor, né? Sempre tem como ter mais projetos, mas para nós é muito importante de fazer projetos que fazem sentido, porque para nós, para vender, eu posso fazer um catálogo com imagens muito bons, dados técnicos. O que vende no final são projetos funcionando, né? Cliente confiando que vai dar certo. E essa hoje é a nossa base, que temos muitos projetos de sucesso, e tem outros que estão olhando, perguntando direto lá para o cliente. Eu sempre falo, não fala comigo, fala com o meu cliente, né? Deixa ele explicar o que está funcionando, o que não está funcionando. E essa está funcionando muito bem. Então, estamos com a expectativa de crescer mais em 23, 24, lá para frente. Nós estamos aqui para ficar mesmo. Caraca, 60 projetos, incrível, viu? E assim, é o que você falou, né, Christian? 60 projetos. Se ele duvidar do alemão, vai conversar direto com o dono da planta, né? Sim. É simples assim. Essa que hoje nos ajuda, mas deixa eu só ver aqui. Nós estamos agora exatamente em 70 projetos. E em 2022 foram 21 novos projetos. Caraca. Qual que é o perfil do cliente hoje? Porque, bom, o portfólio da VIT é um pouco mais amplo do que os sistemas de desfurização que a gente está apontando, que a gente está conversando aqui, né? Então, daqui a pouco a gente fala do portfólio, mas hoje, olhando para o sistema de desfurização de vocês, qual que é o perfil do cliente? Qual que é o tamanho da planta? Qual que é a característica? Quem que vocês conseguem atender? Quem que vocês não conseguem atender hoje, Christian? Certo. Bom, eu vou só explicar um pouco melhor. O nosso equipamento, o nosso carro-chefe, nosso produto principal são analisadores de gás, né? É o analisador, o Aviflex, que está no meio de tudo isso. E nós temos a grande vantagem que temos o sistema de desulfurização chamado Avidesulf. É um sistema que injeta uma pequena quantidade de ar controlado, né, através do analisador. Então, o analisador decide
qual é a quantidade de oxigênio que vamos precisar dentro do nosso gás para as bactérias de desulfurização fazer esse processo de remoção do H2S do gás. Então, a chave nessa coisa, a parte central, é o analisador que faz essa medição. Tá? Então, existem projetos onde só temos um analisador, mas sem unidade de desulfurização, mas vice-versa não é possível. O nosso sistema de desulfurização precisa o analisador para controlar, para medir, para decidir quanto oxigênio vamos precisar injetar. Então, esse foi um desafio na época, né, de trazer essa informação que você precisa monitorar seu gás. Até hoje eu falo para qualquer um que fala, não, essa injeção com ar não funciona para mim, ou por algum motivo não posso utilizar, eu preciso utilizar um filtro de carvão, eu preciso fazer uma lavagem, seja que for. Eu falo assim, bom, no final você tem que decidir o que faz sentido para você. Mas, de qualquer maneira, você tem que monitorar isso, né? Tem que saber se esse filtro, seja qual for, consegue entregar o que ele deve entregar, né? Então, você precisa monitorar isso. E esse mudou bastante nos últimos anos, né? Hoje estamos falando de eficiência energética e tal. Então, já está muito mais olhar no parte de análise. E assim, chega lá no ponto que você perguntou, quem é o perfil do meu cliente. Hoje, a maioria dos projetos são vendidos dentro de um projeto maior. Tipo, acontece, mas é raramente que o cliente final chega para mim, eu preciso de um analisador, sistema de desulfurização. Existe também isso, né, projetos existentes, mas a maioria entra em um conceito completo de uma planta de biogás, né, que um cliente, por exemplo, frigorífico, temos muito cliente na área de suinocultura, né, lá funciona muito bem, temos fecularias, produtores de leite, aves, tudo, tá tudo frango, né, um monte de substratos, tudo que dá para fazer biogás, no princípio é um possível cliente nosso. Para o sistema de desulfurização, tem que ter algumas pré-requisitos, vamos dizer. Esse sistema só funciona quando você tem um gasômetro suficiente grande, tá? Porque tipo, você injeta esse ar, mas não é o ar que faz a desulfurização, são bactérias que já estão presentes no substrato e que consomem esse oxigênio do ar e junto com o H2S transformam isso em enxofre alimentar e água. E esse processo acontece no gasômetro, então nós estamos injetando ar no gás, não no líquido, né? Porque se iremos injetar no líquido, iremos atrapalhar as outras bactérias que fazem o metano, que não queremos. Então, é na fase de gás, e para isso funcionar, precisamos de uma superfície grande o suficiente, né, para as bactérias crescer, e um gasômetro suficiente para ter suficiente tempo de retenção de gás. Quer dizer, o tempo que o gás e o ar está misturado, para as bactérias fazer esse processo, tem que ser em cima de 10 horas para dar um resultado muito bom. Quer dizer, se você tem uma planta de biogás produzindo 100 metros cúbicos por hora de biogás, você deve ter um gasômetro de pelo menos 1.000 metros cúbicos para ter 10 horas de gás, vamos dizer, disponível dentro dessa cúpula para fazer o processo. Então, nesse sentido, para reatores tipo o ASP, né, o RALF, como você conhece aqui, que é muito utilizado em tratamento de efluente, aí não é aplicável essa injeção de ar, porque ele não tem esse gasômetro, tá? Aí existem alguns projetos que têm um gasômetro externo, ou que tem um pós-fermentador, né, onde o efluente vai depois, e aí uma cúpula, aí já é outra história, lá funciona de novo. Mas os pré-requisitos, gasômetro grande o suficiente, para ter esse tempo de retenção, né? E, em princípio, é isso. Por isso, a lagoa coberta funciona muito bom, né? Porque ela tem, geralmente, uma superfície muito grande e, assim, temos muito bons resultados com isso. Que legal, cara. Não tinha ideia desse tempo de retenção, esses detalhes técnicos. E agora veio uma curiosidade. Você já respondeu sobre a lagoa coberta.
aquela net, aquela rede que a gente vê em alguns projetos, principalmente na Europa, que é um meio de fixação desses micro-organismos, ela impacta diretamente nessa eficiência? Sim, sim, com certeza. Como é Essa é que uma funciona isso? maneira, tipo, para te dar uma ideia, na Europa tem diferentes motivos porque os CSTR são mais comuns do que a lagoa coberta. Primeira é porque a terra está mais caro, né? Então você não vai construir biodigestores muito grandes. Segunda, a eficiência energética. A Alemanha, a Europa tá frio, né? Você precisa aquecer o biodigestor para ter a suficiente eficiência do processo. Então, Uhum, quanto menos você tem para aquecer, melhor fica. Aí também os teores de sólidos são mais altos, né? 8, 9% de sólidos dentro de um biodigestor, enquanto na lagoa coberta você tem só 1, 2%, mais ou menos. Assim, lá você tem um biodigestor bem eficiente, produzindo bastante gás em um espaço relativamente pequeno, tá? E assim, o que eles fizeram, como ele está agitado também o tempo todo, né? O CST é Continuous Stirred Tank Reactor, então ele está agitado o tempo todo. Aí não forma uma crosta em cima onde podia morar as bactérias, né? A superfície uhum, está bem limitada. Aqui um conceito, porque essa injeção de ar não foi a Vita que inventou, né? Essa é uma coisa bem comum desde os anos 80, que você faz essa injeção com uma injeção de ar. Só que o nosso diferencial é que nós fazemos isso totalmente controlada e de uma forma que só injetamos o necessário para não diluir o gás, né, para não criar uma atmosfera perigosa lá dentro e para monitorar o processo, porque se você injeta ar demais, você vai diluir o seu gás, uhum. não faz sentido. E aí, respondendo à pergunta, essa rede é exatamente para isso. Quando você não tem a superfície lá no substrato, por exemplo, para crescer suficiente bactérias, você cria outra superfície, uma dessas é uma dessas redes, aí o resultado fica melhor porque você tem mais bactérias disponíveis trabalhando na desulfurização. Então, com uma superfície menor que você tem dentro do CSTR, geralmente, você mesmo assim consegue uma eficiência boa na desulfurização, porque no final é tempo. E também um ponto importante, esse processo de desulfurização funciona ideal quando você está dentro do biodigestor mesmo, porque além de oxigênio e H2S, essas bactérias também precisam alimentos, oligoalimentos, tipo, contato com o substrato, vamos dizer, né? Uhum, Então, uhum. eles precisam se alimentar também. Se você coloca um pulmão externo, de uma certa forma, vai crescer também essas bactérias aí, mas você nunca vai chegar numa eficiência bem tão boa, né? E também você vai precisar de algum processo para remover o enxofre alimentar que se forma. Aí, quando você faz isso direto dentro do biodigestor, você tem a vantagem que esse enxofre já fica no substrato e sai Uhum. junto no final, e é um bom adubo até, né? Então, aí você tem só vantagens nesse sentido. E esse é um ponto muito importante. Eu sempre digo, o meu sistema, onde é aplicável, ele tem muitas vantagens e geralmente faz muito sentido de aplicar onde dá, mas não faz sentido se você tem um processo, de modificar totalmente o processo para ser possível atender com esse sistema de desulfurização. Essa geralmente não faz sentido, né? Aí eu digo, ó, podemos monitorar isso, podemos monitorar o seu processo de remoção de enxofre, mas não faz sentido, por exemplo, em muitos casos, quando você tem um HALF, né, um WASP, de construir um pulmão artificial lá no final para desulfurizar. Aí fica a questão de disponibilidade de oligoalimentos ou de substrato, né, para as bactérias, a limpeza desse pulmão e tal. Aí fica mais complexo do que utilizar outra tecnologia de remoção de H2S e fica monitorando isso como analisador, né? Entendi. Então a rede não é mandatória, ela ajuda. Não, sim. E você acha que ela interferia, ela aumentaria a eficiência num reator tipo Lagoa Coberta ou teria pouco impacto? Em termos da desulfurização,
Depende sempre, né? Qual é o seu substrato, se a lagoa está agitada, né? Também, se você tem agitadores, aí geralmente você não tem também essa crosta. Depende da quantidade de sólidos. Se você tem uma lagoa coberta agitada, quer dizer que geralmente você vai ter mais sólidos lá dentro. Mais sólidos quer dizer mais biomassa, quer dizer mais produção de biogás. Aí você tem, comparado com uma lagoa comum, você teria uma taxa de produção mais alta. Aí entra nessa questão de tempo de retenção. Se você já está chegando nesses limites, quer dizer que você produz mais do que 1/10 da capacidade do seu biodigestor, aí sim vai ajudar uma rede, né? De qualquer maneira, não vai fazer mal. Provavelmente a eficiência sempre vai ser melhor se você coloca uma rede. Porém, você tem que ver que você tem mais uma coisa que você precisa instalar e tem que manter ela também em cima do substrato, né? Porque você tem que pensar se ela fica em cima do substrato e as bactérias estão crescendo, é um peso. Então, pode acontecer que essa própria rede, né, cai dentro do biodigestor depois, é digerido. Então, aí uma questão técnica também, uma outra dimensão que entra, outro fator de custos que você normalmente não tem, né? Um ponto desse sistema é que você não precisa de instalações além de um acesso para medir, um acesso para injetar ar. Teve algum caso no Brasil que você recomendou o uso da rede? Bom, recomendei não, mas eu sei que existe onde o fabricante do biodigestor fez isso. Né? Tem empresas que fazem biodigestores tipo híbrido, né? Eles fazem tipo a Biocola, a IKEA, eles fazem agora biodigestores redondos com um anel, vamos dizer, com agitadores, e assim você tem, tipo, você usa as duas vantagens do CSTR, né, e também da lagoa coberta. E às vezes lá acontece que você vai com mais sólidos dentro desse biodigestor e assim não ter uma cúpula de gás suficiente grande para melhor eficiência. Aí faz sentido de ter uma rede. E eu sei de um projeto onde tem um biodigestor desse e ele tem um polo central, um poste lá no meio que segura também a membrana do biodigestor e lá embaixo também está fixado uma rede. Aí, sim, como eu te falei, sempre faz sentido, mas você tem que calcular o custo-benefício, né? Sim. Aí, se você já está trabalhando da forma certa, sem essa rede, aí eu não ia recomendar de colocar. Mas se você está chegando no limite e não consegue chegar no resultado que você quer, aí faz sentido de pensar em aumentar E do ponto de vista de remoção de H2S, a que níveis de H2S a gente consegue remover com um sistema de desfurização desse? De que nível a que nível você consegue promover essa remoção? Sim, é um ponto muito importante, né? Porque não é uma filtragem. É importante entender isso, né? Que é um processo biológico, então eu não consigo garantir um valor em ppm. Nossa meta do nosso sistema é remover em cima de 95% do H2S, tá? Então, essa é onde queremos chegar. Quer dizer, se você tem 5.000 ppm, tá? Nós queremos chegar embaixo de 250 ppm com isso. Geralmente nós conseguimos, mas como é um processo biológico, dependemos de vários fatores, principalmente de tempo de retenção, mas também que tem uma influência grande é o gerenciamento desse biodigestor. Tipo, se você tem a alimentação dele com substrato da forma contínua, a produção de gás é da forma contínua e o consumo de gás é da forma contínua, são as condições ideais para isso, né? Agora, temos projetos onde é alimentado 1 vez, 2 vezes por dia, por exemplo, em frigoríficos, né? O biodigestor tem que receber o material quando sai da fábrica, não tem chance. E depois disso, você vai ter automaticamente um pico de H2S depois de umas horas, né, quando está começando de digerir isso. E um outro ponto é, às vezes, você tem plantas também nas indústrias ou outros que consomem energia durante de 8 horas por dia, por exemplo. A fábrica trabalha 8 horas ou 10 horas por dia,
Mas o biodigestor produz 24 horas. Então, o que eles fazem? Eles armazenam o gás para tocar o motor, o gerador, né, durante essas 10 horas, potência máxima, e eles vão totalmente esvaziar o biodigestor. Aí, no início das operações, você tem um biogás perfeitamente desulfurizado com 0 ppm de H2S. Mas no final das operações, o nível de H2S vai subindo, né? Porque o gás novo que está sendo produzido nesse momento não tem esse tempo suficiente para as bactérias reagir. Aí você vai monitorar isso, dá para ver no analisador, né? Que depois de umas horas de trabalho, ele sobe o nível de H2S. É normal, mas a meta nossa é em cima de 95%, e temos isso também nos projetos que estamos fazendo aqui. Então, alguns estão chegando quase 100%. Qual que é o tamanho, em média, dos projetos que se opera hoje? O Eric está na minha cabeça. Qual que é a média de projetos que você trabalha hoje, Christian? Tamanho, e se tem algum projeto que você não recomenda o uso do sistema? Bom, sendo um bom vendedor, eu não quero recomendar de não usar, mas no mesmo momento eu vou ser honesto, né? Porque você tem que calcular o custo-benefício, tá? Então, o nosso sistema, ele trabalha de 0 metros cúbicos por hora até nós temos projetos com 3.000, 4.000 metros cúbicos por hora. É um sistema modular, né? O analisador é sempre o mesmo. E assim, isso já responde uma boa parte da pergunta, né? O analisador, ele tem um investimento, tá? Minha opinião pessoal, observando o mercado, faz sentido de colocar um sistema desse numa faixa de 75 kW energia elétrica para cima, tá? Se você está muito embaixo disso, aí já fica muito difícil de fechar a conta. O sistema vai atender, vai desulfurizar seu gás, mas os investimentos são altos, né? Aí, comparado, o equipamento pode até ficar na mesma faixa de preço do que um gerador pequenininho. E aí você talvez, ou talvez não faz sentido. Aí você vai trabalhar de alguma forma manual, né? Vai injetar com uma bombinha. Eu recomendo mesmo assim de passar pelo menos com um analisador portátil sempre que dá, para ajustar isso, para monitorar, porque é um processo, não é tipo, uma vez feito e sempre vai ser assim. Hoje eu tenho 100 ppm de H2S, amanhã vai ser a mesma coisa. Não é assim. Tem que monitorar. Mas esse sistema totalmente automatizado, eu ia dizer, a partir de 75 kW energia elétrica faz sentido de pensar sobre isso. Talvez 50, depende de cada caso. Mas, com certeza, em cima de 150 kW, deve ter, na minha opinião, algum monitoramento também do gás, do motor. Você vai gastar bastante com a manutenção desses motores também, né? E aí estamos também chegando num ponto de eficiência energética, né? Quando você monitora o teor de metano, você sabe o poder calorífico do seu gás. Eu tenho muitas conversas que você está comparando metro cúbico com metro cúbico. Só que na suinocultura você chega, às vezes, 70% de metano. Em vez de produtor de leite, talvez chegue em 55%, 60%. Então, o metano é, no final, que traz a energia química, ou principalmente, tem outros componentes, mas o principal parte do poder calorífico do biogás é do metano. Assim, você tem que comparar metano com metano, quilocalorias com quilocalorias. Aí você tem uma informação. E aí você consegue também comparar equipamentos, geradores, uso disso, né? Aí você realmente consegue monitorizar esse gás, e para isso você precisa saber qual é a sua composição, qual é o seu consumo, e você precisa tratar o gás de alguma forma que faz sentido, né? Legal. Para biometano hoje não tem nenhuma solução, né, Christian? Tem sim. Nós temos vários projetos com biometano, inclusive na Europa, hoje em dia, que está acontecendo praticamente só biometano, tá? Em termos de desulfurização, nós temos
com biometano, temos sempre o problema, o desafio de nitrogênio, né? N2. Quando você injeta ar é composto por 21% de oxigênio, o restante é principalmente nitrogênio, N2. Quando você purifica o gás, praticamente todas as tecnologias têm um grande desafio de remover o N2. O bom é que no processo de biogás, ele não é presente, ele só entra como ar o ar ambiente, né, da desulfurização. Então, o que você faz? Então, duas opções. Uma, você injeta oxigênio puro ou oxigênio concentrado, né? Existem tecnologias como PSA, ou outras que vão te fornecer, em vez de 20% oxigênio, 80% nitrogênio, eles invertem isso, 80% ou 90% oxigênio e o restante nitrogênio. Então, você não tem mais esses problemas. Tem outros desafios, porque oxigênio é altamente corrosível, né? Aí você tem que ter válvulas que conseguem atender 100% oxigênio, não deve ter nada de óleo, né? Porque pode dar uma combustão somente de oxigênio e tal. Então, tem outros desafios, mas temos sim um sistema que se chama Avidesulf Pure Oxygen, que trabalha com oxigênio puro ou concentrado para evitar esse nitrogênio. E em projetos menores já fizemos uma coisa que limitamos através do analisador, por exemplo, o teor de oxigênio em 0,2% de volume. Quer dizer que o nosso sistema ele vai injetar, mas em vez de tentar desulfurizar ao máximo, ele só vai desulfurizar o que ele consegue com 0,2% de oxigênio livre, que já é uma remoção geralmente em cima de 50% do H2S, e o restante é depois removido com filtros carvão ativado, que também precisa um pouco de oxigênio livre para funcionar da forma certa. Então, aí você já reduz, em grandes partes, seu problema do H2S, você ajuda seu filtro de carvão ativado, baixa o tamanho dele, né, a frequência que você precisa trocar o material filtrante, e vai lá na entrada do processo de purificação. Ainda estamos na entrada, né? Agora, para monitorar o processo de biometano, também temos tecnologia. Temos analisadoras contínuas que conseguem realmente, em tempo real, o tempo todo, medir o resultado da produção da sua planta. Temos alguns projetos, agora estamos nos primeiros aqui no Brasil, que monitoram, além do biometano, eles monitoram continuamente também o biogás bruto, que entra nesse sistema de purificação, e até o off-gas, que está dependendo do teor de metano que você tem lá, você tem que voltar, ou fazer mais uma volta, ou vai para um queimador, né? Então, aí temos todo esse monitoramento do processo. O que hoje em dia não é permitido ainda, estamos trabalhando nisso também, é na fiscalização de vender esse biometano para o mercado, seja injeção na rede, seja vender no posto. Aí, hoje em dia, você precisa um cromatógrafo para mostrar que atende a norma da ANP de qualidade. Essa não é uma questão técnica. O analisador ele consegue isso da mesma forma ou até melhor, porém, não existe uma legislação onde está descrito, você pode utilizar o analisador. Você deve utilizar o cromatógrafo, uma questão da história, de onde vem todas essas normas e tal, mas estamos trabalhando para mudar isso. Mas não é uma questão técnica, é uma questão regulatória, que não existe essa última etapa, vamos dizer. Mas tudo isso antes, processo de biogás, processo de purificação, aí sim temos soluções para monitorar isso. Que legal, cara. Essa é uma solução fantástica, né, cara? Remover 95% do H2S, que é um gás extremamente corrosivo, né? Transforma ele você acaba enriquecendo de digestato, né, em outras palavras, e com custo operacional muito baixo. Sim. Né? O ambiente está livre, né? O ambiente está livre, basicamente a bomba de injeção que você tem, né? Tem, além disso, vai ter insumo, qual que é a revisão desse equipamento, como é que funciona essa parte operacional, custo Sim. operacional, o dia a dia desse equipamento? Certo, certo.
Então, lá a história desse equipamento, com a maioria dos importados é da Europa, onde capital era barato e mão de obra era caro. Agora está mudando um pouco, né? Mas essa é a história. Quer dizer que os equipamentos que vêm de lá são altamente automatizados, precisa pouco mão de obra no operacional, no dia a dia, mas tem um investimento um pouco mais alto no início. O operacional, tipo, uma vez que está instalado, nós recomendamos fortemente uma manutenção anual desse equipamento. Tá? Você pode imaginar, tipo, uma revisão de um carro. Aí você vai trocar uns filtros, né? Vai trocar óleo, nesse caso não vai trocar óleo, mas vai fazer outras, outras revisões, né? Outras check-ups. Temos um checklist completo, onde vamos testar todos os pontos neurálgicos, todos os sensores são testados e os filtros trocados. Essa é uma manutenção anual que fortemente recomendamos, e geralmente a calibração do sistema também está feito durante essa manutenção anual. Então, quais são os custos disso? Tem um técnico que está lá no local, ele tem que se deslocar no local, ele tem que fazer essa manutenção e ele tem que continuar a viagem dele. Tem o gás e tem os filtros, né? Então, o tempo de deslocamento desse cara depende de onde fica a planta, né? Então, quando mais plantas temos na proximidade, no final o custo de manutenção vai baixar, porque vai dar para fazer um roteiro, dividir esses custos de um certo ponto, né? Mas o cara tem que ser qualificado, então não vou dizer que o custo operacional é zero, porque não é, certamente não. Você tem, mas lá também entramos novamente nessa discussão, né? Nós queremos mão de obra qualificada, queremos todas as peças disponíveis aqui no Brasil, então esse tem um custo e esse custo entra lá na manutenção. Nós oferecemos também contrato de manutenção, inclusive garantias, se quiser, então você paga um valor mensal e não se preocupe com nada. Tem essas opções também, né? Aí você tem pelo menos o seu preço prefixado e você sabe quanto você vai gastar. Mas esse depende de caso a caso, depende do tamanho do projeto, do tempo de reação que você precisa, né? Tipo, num projeto de biometano, um analisador é mais importante, né? Ele tem que monitorar o tempo todo. Se para uma outra planta o analisador fica um dia desligado, não tem tanto problema. Então, sempre caso a caso, mas o principal custo é a manutenção anual, que inclui já a calibração. Você consegue dar uma ideia para nós? Para um módulo pequeno de vocês que está operando, sei lá, cria um cenário aí para a gente ter uma ideia. Bom, cara, é uma pergunta, tipo, qual é o comprimento de uma roupa, né? Qual é a distância entre dois árvores? Depende de muitos fatores, né? Mas, em princípio, eu consigo te dar, sim, uma ideia de faixa de preços, né? Até para... Isso! Depende do regime tributário e das isenções e tal, mas vamos simplificar isso. Vamos começar como projeto, tipo, como eu te falei, nós começamos com 0 até 5.000 metros cúbicos por hora, não tem problema, mas é um sistema modular. O módulo menor que temos é o nosso analisador Aviflex, com um ponto de medição, que vai medir metano, CO2, oxigênio e H2S. E vamos ter o nosso Avidesurf 100, que atende até 100 metros cúbicos por hora de biogás. Tá? Assim, para uma planta com um biodigestor, um gerador de 75 kW, seria isso. O investimento hoje, claro, depende de câmbio, depende de vários fatores, mas tá algo na faixa entre 110, 115, 120 mil, tá? Instalado no local. Reais? Euros? Reais, tá. Euros também aceito, mas mas aí estamos já para... Tipo, esse é mais ou menos o final da faixa, né? Para os sistemas maiores. Mas aí depende, né? Um case normal, que seria um gerador de 250 kW com 2 biodigestores, aí você vai ficar na faixa 150 mil, algo assim, 160. Daí cada projeto você vai desenvolver a solução Exato, específica é uma faixa, né? Tipo, essas são ordem de grandeza. Existem projetos onde está mais baixo, onde que está mais caro, depende também, até, como eu falei, do regime tributário do cliente, né? Se ele consegue se creditar do ICMS ou não e tal.
monte de fatores, qual estado né, onde fica isso, tem diferentes benefícios fiscais e tal. Mas esse é realmente o preço da nota fiscal que tem lá, e aí cada um tem que ver quais isenções, Sim. quais possibilidades existem e tal. E assim, só para te dar uma ideia, né? E a manutenção anual depende onde que está, né? Onde são as locais, mas pode calcular algo entre 6 e 9 mil reais por ano para essa manutenção anual. Para um projeto maior pode ser um pouco mais, para um projeto mais distante, onde não temos muita coisa em redor, também pode ser um pouco mais, mas na maioria dos projetos é algo assim. Tá? E é algo importante, né, Eric? Porque ele está associado à condição do biogás que você vai colocar no modo gerador. Né? Então Sim, exato. quando você tem um analisador como a VIT tem, um sistema de sulfurização como a VIT tem, basicamente você tem certeza da qualidade do gás que você está levando para o modo gerador. Né? Isso vai implicar na manutenção do modo gerador, isso vai Sim. implicar principalmente na garantia do modo gerador. Né? Exatamente, esse é um ponto muito importante, né, que também a história, né, porque foram colocados analisadores lá na época de 2000 para esses projetos que fizeram na Europa, exatamente isso. No momento, na verdade, a história lá é que quando você compra um equipamento com um gerador que tem um investimento muito alto, aí geralmente você faz algum tipo de seguro que esse gerador vai durar, né? Você tem a garantia do fabricante, mas você deve ter também o banco geralmente exige alguma garantia, né? Que o que acontece se esse gerador tem uma falha, porque ele é a fonte de renda desse projeto de biogás. Se o gerador não está rodando, não está gerando energia, não está gerando retorno para pagar o projeto, né? Então lá, porque no momento que o motor quebra, começa a briga. Tipo, o fabricante do motor vai provavelmente dizer, não, o seu gás estava ruim. O fabricante da planta vai dizer, não, o meu gás, ele produz suficiente gás, uma boa qualidade, estava bom. E aí, no final, acaba deixar tudo isso para o dono desse projeto e ele fica com prejuízo. Então, um ponto importante é ter um relatório. Ó, esse que foi o gás que entrou lá, está bem dentro das especificações, aí o problema não é isso. Então, vai arrumar. Outra que você já falou, né, a questão da manutenção. Quando o gás entra numa condição boa, quer dizer, seco, ou sem excesso de umidade e sem excesso de H2S, aí o motor aguenta. Eu lembro lá em 2013, quando conversamos, né, não, tem que ser um motor importado porque o fabricante local não aguenta. Mas não é problema do fabricante. Claro que os importados estava mais metal, né? Ele aguentava mais tempo, mas no final o problema é o combustível. Se você tem, um Porsche em casa com você, aí se você coloca lá um combustível ruim, ele vai estragar, né? Aí então tem que ser algo monitorado e que atende à qualidade. Assim, a ideia do nosso sistema é primeiro documentar, monitorar o que está entrando lá, mas também, onde é possível, já resolver grande parte do problema. Né? Muito bom, cara. Eu gostei da tua analogia, porque o problema é o combustível. Certamente quem já nos ouviu já ouviu uma história ou abasteceu o seu veículo num posto com combustível adulterado, é o carro entope, bico entope, se é diesel não funciona bem, enfim, né? Exato. Ou consome muito, né? Esse também é um outro ponto. Aí nós Aumenta estamos o consumo. falando da qualidade, mas também a quantidade é interessante. Né? Nós temos o nosso AviFlow, que monitora até o fluxo de energia, né? Quantos quilowatts entra no gerador e quantos quilowatts de energia elétrica sai, você tem lá no relógio do gerador, né? Aí você consegue diretamente dividir um por outro e você tem a eficiência do seu motor. Aí, deixando tipo um gerador com 250 quilowatts, 10% mais ou menos, já é uma grana por dia, por mês, por ano, que a eficiência faz diferença, né? Então, se você tem uma máquina mais eficiente, ou às vezes é um probleminha pequena, né, que você ajuste isso, a eficiência volta para o normal. Mas aí tem que calcular, né? Se está faltando 10% da sua geração de energia elétrica, estão faltando 10% do seu payback
do projeto, né? Então, você vai precisar mais tempo para fazer isso. E, às vezes, você tem que calcular, né? Temos um gerador baratinho lá, que uma eficiência mais baixa, pode ou não ser mais interessante, porque ele tem um CAPEX menor, mas tem um OPEX mais alto e também a eficiência talvez mais baixa, né? Aí você tem que realmente fechar a conta, calcular o que faz sentido, e isso você só consegue se você tem todos os dados disponíveis, né? Quantidade e qualidade do seu combustível, né? Sim. Cristian, comenta um pouquinho sobre as outras soluções que a VIT tem hoje. Bom, no princípio, já começamos como o mais importante, né, os analisadores. Além disso, hoje em dia nós trabalhamos com sistemas para laboratórios, tá? Laboratórios de biogás. Nós temos soluções em termos de um biodigestor completo, que se chama Avilab, né? Ele tem um biodigestor de um tamanho de 60 litros, uma planta de biogás completo, totalmente automatizado, analisador de gás, tudo completo. Temos um sistema para laboratórios que atende uma bancada de reatores pequenos, né? Tipo, você consegue, por exemplo, colocar 14 reatores de bancada e ele automaticamente monitora a quantidade produzida por cada um e sempre quando tem suficiente gás ele faz uma análise de cada um. É um laboratório também. E a VIT é também o representante da empresa Rita, uma outra empresa alemã na área de biogás, mas também focado em laboratórios. Então, eles têm contadoras de gás para quantidades pequenas, né, o Milligas Counter, tem os medidoras tipo tambor, que são também medidoras volumétricos de gás para estudar, fazer experimentos, fazer estudos, né, de potencial de metano. Temos um Batch Fermentation System, que é também um sistema para fermentação em lote, né, para realmente testar diferentes substratos no potencial biológico de metano, por exemplo. E, bom, em princípio é isso, né? Nosso foco nós somos realmente uma empresa bem focada, uma niche bem interessante para nós, né? Mas é realmente analisadores de gás. Nosso portátil vai sair do forno, mas em princípio é tudo focado em isso. Temos um sensor para medir a umidade do gás também, mas em princípio é sobre o biogás e a forma gasosa, né? Nós não entramos nós somos um fabricante de geradores ou nada, né? Nós queremos, é importante para nós ficar independente no mercado, né? Tipo, seja seu fornecedor qual for, o nosso sistema de análise e desulfurização nós queremos oferecer e não temos restrições, por exemplo, de trabalhar com alguém, né? Mas para poder fazer isso, precisamos nos focar o que realmente entendemos, o que é nosso dia a dia, né? O que somos realmente bons, nós somos especialistas nessa área, mas o outro parte deixamos para os especialistas das outras áreas, né? Legal, legal. Comenta um pouquinho dos números da VIT, quantos funcionários são no Brasil, quantos tem no mundo, quantas plantas, quantos equipamentos de desfurização vocês têm já operando no mundo, que daí eu sei que os números são bem maiores também, né? Lá os números são bem maiores, nós temos hoje em dia, em termos de funcionários, na Alemanha, tipo, nós temos a matriz está na Alemanha, nós temos uma subsidiária na Itália e nós temos a subsidiária aqui no Brasil, que é a mais nova. Em total, no grupo, estamos em torno de 60 pessoas no momento. Nós temos mais do que 4.300 sistemas instalados no mundo inteiro. Caraca! Tá? E desses 4.300, eu acho que uns 1.500 mais ou menos está eu posso olhar os dados exatos, mas mais ou menos isso está com o sistema de desulfurização, tá? O grande foco ainda está na Europa, especialmente Alemanha, Itália, Áustria, França. Lá são muitos projetos. República Tcheca temos também. Então, grande parte ainda está na Europa. No Brasil, estamos em 70 projetos no momento e eu acho que pelo menos 50 tem esse sistema de desulfurização aqui.
Em termos de pessoas, além de mim, temos um funcionário que está realmente tipo, trabalhando direto, e o resto é mais tipo, terceirizado, né? Contratado, secretaria, parte da contabilidade, um monte de assessorias que temos, né? Nesse momento é assim. Estamos crescendo, então estou no momento na busca de crescer um pouco mais, mas para nós é importante de fazer isso de uma forma que faz sentido, tá? Então tem que ser um crescimento orgânico, né? Tem que fazer realmente sentido, porque eu não quero contratar alguém e mandar embora próximo dia. Ele tem que ter tarefas para fazer e tem que funcionar. E assim a empresa tem que funcionar, né? E para a empresa funcionar, hoje em dia nós dependemos muito da matriz. Então, como toda a parte de desenvolvimento de tecnologia, a produção, as compras, o gerenciamento das peças, né? Como os nossos fornecedores, é tudo centralizado lá, isso nos ajuda bastante também, né? Nós temos um sistema de manutenção remota muito forte, né, de assistência remota muito forte. Quer dizer, se hoje algum dos nossos clientes tem um problema, chega para nós, não é necessariamente eu ou meu colega que precisa resolver isso aqui no Brasil. Nós podemos mandar isso para a Alemanha, nós temos nossa equipe técnica lá, que vai resolver isso, vai nos orientar. Aí o que acaba no final é a questão de conversar, né? Além de mim, só tem o nosso técnico aqui que fala português, né? Assim, a tradução vai através de nós de qualquer maneira, mas a parte de resolver questões técnicas, geralmente ainda conseguimos botar até lá, né? Então, Isso explica muito a tua agenda. Difícil de falar com você. bem isso, né? Por isso também estou querendo de organizar isso de uma forma um pouco melhor. Mas como eu venho aqui, né, como tipo lutar aqui sozinho, né? Estou acostumado de fazer isso porque nos primeiros anos não tinha mercado, não tinha fazer sentido de investir ainda mais, né? Os primeiros anos realmente era investimento, né? Tudo que veio aqui nós fizemos dentro do nosso projeto como governo, doações de equipamentos, né, para regiões chaves e para treinar pessoas com esse equipamento, para mostrar o que é, né? Porque essa é uma parte muito importante para você saber que você precisa de um analisador. Você precisa primeiro entender o que ele faz, né? E por que você precisa isso. E essa está mudando bastante, mas veio bastante investimento, tanto de dinheiro, mas também do meu tempo. Então, de uma certa forma, eu estou acostumado ainda de trabalhar dessa forma e eu estou mais ou menos ainda no meio de todas as coisas. Mas agora estamos realmente num ponto, né, chegando um número de projetos maior que precisa ser organizado de uma forma um pouco diferente, um pouco mais aberto, e estamos nessa transição no momento, né? Legal. Cristian, eu pergunto para todo mundo aqui. Qual que é a tua visão agora, 7 anos, no mercado brasileiro? O que você espera? O que você enxerga para o futuro do mercado do biogás? Bom, eu já vi esse mercado primeiro aparecer, né? Primeiro era um potencial, depois apareceu o mercado. Esse mercado já fica cada vez mais consolidado, mais tipo maduro, né? Os projetos hoje, as conversas são muito melhores. E eu vejo isso como um fundamento para o mercado no futuro. Então, no início, teve muitos projetos que nem o vendedor estava sabendo o que ele estava vendendo, né? Então, projetos que deram errado. Hoje, o mercado tem uma inteligência já de saber o que funciona e o que não funciona. Então, o que temos hoje no mercado de biogás no Brasil são principalmente os projetos que deram certo. E esses projetos que deram certo vão ser os exemplos para o mercado do futuro. E aí, um ponto do futuro que todo mundo está discutindo no momento é o hidrogênio, o mercado do hidrogênio, né? Que vamos produzir NH3, vamos produzir combustível para avião, vamos fazer um monte de coisas com esse hidrogênio. Em algum momento você vai passar pelo hidrogênio.
o metano, molécula CH4, né, que tem 4 Hs disponível. Ele é fácil de armazenar. Nós temos uma maneira muito bacana de produzir ele através de materiais que são descartados normalmente. Então, aí eu vejo um grande futuro nisso também. Hoje em dia, a maioria dos projetos ainda está focado em geração de energia elétrica, que já é mais nobre do que energia térmica. Você podia usar o biogás direto num queimador, uma caldeira, fazer água quente. Existe projeto onde isso faz sentido também, não estou falando que isso é ruim, mas eu vejo que cada vez mais está ficando mais nobre o combustível, né? Você tem o biogás, faz a geração de energia elétrica na planta, o próximo passo é você purifica ele. Você tira todas as contaminantes e tem agora o biometano. Esse biometano, você decide o que faz sentido de fazer com isso, onde e quando. Você consegue transportar ele, você consegue queimar ele, consegue gerar energia elétrica, abastecer o caminhão, fazer o que quiser com isso. E o próximo passo depois seria utilizar ele para, não sei, nessa reforma Fischer-Tropsch, por exemplo, de reformar isso para hidrogênio e depois para outros produtos que dá até para exportação. Mas em todo esse caminho eu vejo um grande potencial para o biogás e eu vejo muitos projetos acontecendo para o biogás. E um ponto importante são as empresas multinacionais que querem produtoras de carne, por exemplo. Um exemplo, né, que querem vender os produtos deles no mercado internacional, eles precisam certificados que eles produzem de uma forma bom para o meio ambiente, né, com baixa emissão de gases de efeito estufa e tal. Esse é o mercado lá fora que exige isso cada vez mais. E as empresas aqui, eles entenderam isso, né? E uma forma muito eficiente de atingir esses goals é reduzir os gases de efeito estufa onde eles estão produzidos. Na produção de carne, muito é no tratamento de efluente. Então, mais um campo bom para ter mais projetos. Agora, eu estou um pouco... Eu não vou te dizer em quantos anos isso acontece, né? Porque eu estava na expectativa que em 2023 já teria acontecido esse mercado, né? Mas estamos vendo um crescimento ainda, mas eu estou bem olhando para frente para os próximos anos para ver isso acontecer, e eu acho que não tem mais volta. Tá? Realmente, estamos agora, subimos a montanha, agora vai também acho. acelerar o negócio. Não tem... O mercado não tem mais volta, né? A gente está vivendo essa demanda por biogás, por biometano, por planta de biogás que a gente não tinha vivido até então. Muito legal, Christian, muito legal. Cara, deixa umas últimas palavras aí e as suas... Como é que o pessoal encontra a VIT? Como é que o pessoal encontra o Christian, eventualmente para fazer uma parceria, eventualmente para fazer uma cotação, enfim. Sim, nós temos nosso site, né? A Vite, que é awite.com.br. Lá você tem todos os dados de contato. Eu, pessoalmente, como eu te falei, né? Eu sou aqui acostumado de lutar, então todo mundo pode ligar para mim, mandar mensagem, eu vou responder assim que possível. Nós temos vários projetos de referência, temos os mídias sociais normais, porém eles estão mais atendidos pela Alemanha ainda, né? Então, para saber novidades da Avit é uma boa fonte para saber mais sobre o Brasil. É acompanhar aqui os canais de YouTube, né? Falar com o Dr. Biogás. Com certeza você passa meu contato para quem está interessado. Sem sombra de dúvida. E assim, é só encontrar. Nós estamos nos eventos famosos, vamos participar agora nesse evento lá da Espera, da Sigera, né, sobre mais parte de pesquisa. Estamos no fórum da Abiogás, no final do ano, vamos participar. Fórum Sul Brasileiro, sempre gostamos de participar. Então, não é tão difícil de nos achar no mercado. E já tem, como eu te falei, uns 70 projetos também, né? Alguma visita ou outra, você encontra também nosso equipamento e lá tem os dados de contato também na tela.
Show, show. Obrigado, Christian. Foi um prazer falar contigo. Tenho certeza que as mensagens, as dicas que você deixou aqui sobre desfurização, sobre equipamentos, vão impactar projetos, vão impactar os profissionais do setor e, bom, obrigado mais uma vez por seu tempo para estar aqui batendo um papo comigo. Que legal, Ricardo. Muito obrigado. Foi um grande prazer. É sempre bom falar contigo. E vamos conversando, né? Vamos torcer para esse mercado ir para frente. Perfeito. Pessoal, para quem não segue ainda o Dr. Biogás no YouTube, por favor, siga a gente, ative o sininho. A gente está constantemente postando conteúdo para vocês aqui, com profissionais como o Christian, extremamente solícitos, compartilhando muito informação, muito conhecimento com a gente. Para quem quer me seguir nas redes sociais, procura lá Ricardo Miller. O Christian falou um sobrenome alemão, então M-U-L-L-R, certamente você vai me encontrar. Eu solto notícias, curiosidades sobre o setor, tudo pelo Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, enfim, todas essas redes aí. Christian, um abraço e até a próxima.